Vou deletar o publisher aqui, tá? Você vê que o meu VS Code já ficou vermelhinho, mas vamos tentar recompilar o nosso código? Recompile. Pronto. Ele nem compila. Por que ele não compila? Porque em tempo de compilação, o meu código sabe que a struct game é obrigatório ter um publisher, tá? Então o publisher tem que estar aqui. Essa é uma outra diferença muito crucial entre structs e maps. Esse check em tempo de compilação, o que também traz mais segurança para os nossos dados que a gente carrega entre os módulos. Fala Dev, bem-vindos a mais um vídeo do Code Drops de Elixir aqui no canal da Rocket City. Eu sou Rafa Camarda e no vídeo de hoje a gente vai explorar Structs. Structs é uma estrutura de dados muito interessante no Elixir e muito utilizada também no nosso dia a dia, nas nossas aplicações em produção. Provavelmente quase todas as libs que você utiliza hoje utilizam Structs para representar as suas respostas e a gente vai poder entender então os principais casos de uso da Struct, entender como ela é feita, como a gente pode codar as nossas próprias Structs, fazer determinadas validações e no que elas se diferenciam dos maps. Então fica ligado que o conteúdo de hoje está muito legal, bora pro código. Então eu tô aqui no EX e a gente vai começar relembrando o que são os maps. Se você viu algum outro vídeo do Code Drops de Elixir ou acompanhou algum conteúdo meu, quando aparece structs e a gente não entendeu ainda, normalmente eu dou uma simplificada e falo que structs são maps com nomes, tá? Mas não é só isso, isso é uma visão muito simplificada, muito simplista, tem muita coisa pra gente ver ainda, mas é interessante então a gente relembrar como os maps funcionam e que eles são de forma bem rápida, bem resumida, para depois a gente ir direto para criar um projetinho, ver como criar structs e qual é o intuito normalmente da gente utilizá-las também, diferenciando um pouco do map. Então vou abrir o EX aqui. No EX, vamos criar um mapa que representa um usuário, por exemplo. Então vou ter um user com nome, sei lá, Rafael, idade 28 e um e-mail rafael@banana.com. Então, isso aqui é um map e a gente sabe que um map eu posso acessar se eu criei ele com as chaves com um atom, eu posso acessar user.name, por exemplo, eu tenho o nome, ou eu posso acessá-lo com colchete, então user.name está aqui também, e eu posso atualizar um map, por exemplo, da seguinte forma, se eu pegar o user, né, que é o meu map, e fizer assim, ó, user, colocar um pipe e pôr name é igual, sei lá, João, tá aí um map atualizado. Então eu posso atualizar usando o pipe ou posso utilizar todas as funcionalidades do módulo map, né? Então, por exemplo, map.update, vou passar o user, a chave que eu quero atualizar, name, e vou voltar para o Rafael. Opa, o que eu fiz aqui de errado? Na verdade eu queria usar a função put e não a função update, tá? Então vou usar put aqui, pronto, tá aqui o map com o Rafael normal, da forma como estava antes. Então, só relembrando, no map a gente vê muito ele comumente utilizado quando, por exemplo, a gente está recebendo parâmetros de um controller, eu estou parseando um JSON, decodando um JSON e eu trago ele para um map. Então, sempre que eu tenho essa relação do lado web, de passagem de parâmetros, envio de parâmetros no web, normalmente é os maps que a gente utiliza. Mas, por que não a gente utilizar e talvez o que justifica, na verdade, a existência das structs, antes mesmo da gente entrar do código. Deixa eu até voltar aqui para o rosto todo, enquanto eu falo um pouquinho. As structs, a gente vai utilizá-las primeiro, porque elas têm algumas validações em tempo de compilação, então a gente vai ver que tem como fazer algumas validações e também setar valores default. E a struct, como ela tem um nome, esse nome acaba sendo um metadado para aquele dado que a gente está criando. Então o nosso código fica mais legível, fica com mais significado e fica mais extensível quando a gente utiliza structs, porque a gente pode utilizar o nome dessas structs nos nossos pattern matchings também para fazer qualquer tipo de controle que a gente precise fazer nas nossas aplicações, e é isso que a gente vai ver a partir de agora então. Então, deixa eu voltar para o código aqui, para o terminal, na verdade. Vamos criar um novo projeto agora para a gente poder criar structs. É mais difícil criar, na verdade, para eu criar struct, eu preciso definir um módulo. Então, para definir um módulo, vamos criar um projeto que é mais rápido. Então, vou criar um projeto que eu vou chamar aqui de GameX, por exemplo, uma documentação de jogos, alguma coisa do tipo.
Então vou dar um mix new GameX para a gente criar a nossa aplicação, beleza. Agora eu vou dar um cd GameX, pronto, e vou abrir o VS Code no nosso projeto. Enquanto ele abre aqui, vamos esperar. Beleza, estamos aqui então no nosso projeto. E aqui em lib GameX, vamos deixar esse módulo principal aqui por enquanto, não vamos fazer nada. Mas em lib eu vou criar um novo arquivo chamado game.ex. E esse game.ex vai ser o módulo que vai ser a nossa struct, que vai representar um jogo. Por isso o nome game, tá? Para a gente começar a entender essa estrutura de structs aí. Então eu vou dar um def module GameX, na verdade, desculpa. GameX.game. E como que eu crio uma struct? Primeiro, uma struct tem que estar dentro de um módulo, até porque o nome da struct vai ser o nome do próprio módulo, então ela tem que estar dentro de um módulo, é obrigatório ela estar dentro de um módulo. E para criar um struct eu uso defstruct, tá? E depois do defstruct eu apenas passo uma lista de campos que essa struct tem, como se fosse um map, tá? Então eu vou falar que o meu game, por exemplo, vai ter um título, vai ter um, sei lá, um publisher, que é quem publica o jogo, né? Publisher, pronto. E um release date, por exemplo. Então eu vou criar uma struct que tem um nome game, né, como se fosse um tipo, mas é um nome game que tem esses campos. E só isso aqui já é suficiente para a gente ter uma struct, quer ver? Vamos abrir o nosso EX agora dentro do nosso projeto com o EX-S mix. E agora se eu fizer assim, ó, colocar percent, lembra que o mapa ele não é percent abre e fecha chaves? A struct é a mesma coisa, só que tem o nome do módulo. Então, se eu pôr gamex.game, olha só, e der um enter, eu já tenho agora ó, uma struct com os campos que eu setei. Obviamente, todos com nulo, porque eu não os preenchi e por isso eles estão nulos. Mas a gente já vê a primeira característica de uma struct, então, que ela tem um nome. Para eu não ficar repetindo gamex.game toda hora, a gente pode até fazer um alias gamex.game, que aí agora eu posso fazer a mesma coisa, só com game. Claro, na hora de representar, ele vai pôr o nome do módulo todo, né? Porque é só um alias, mas vai ser mais rápido para a gente digitar. Mas tudo bem. Então agora eu posso, por exemplo, criar um game com o título, sei lá, Stardew Valley. Um jogo que eu gosto muito. Ainda os outros campos estão nulos porque eu não passei, não fiz nenhum tipo de setagem, nenhum tipo de validação. Então, por isso que ainda está tudo nulo, mas é a forma mais básica da gente criar uma struct. A gente já viu. Struct, diferente do mapa, pode ter valores default. Por exemplo, vamos definir no nosso struct, agora eu vou pôr dois pontos ó, depois. Aqui, como são só atoms, eu estou colocando antes. E aqui eu estou colocando depois, como se fosse um keyword argument, tá? E vou passar uma data aqui para o release date com esse sigil, que é uma forma rápida de representar uma data no Elixir, tá? Então eu vou colocar 2021, sei lá, 0808. Se eu não fiz nada de errado, vou dar um recompile aqui, vou criar o mesmo game, mas olha só, agora o release date veio preenchido por padrão, porque essa é uma outra característica das structs. As structs podem ter valores default, tá? E mesmo assim, mesmo tendo valor default, nada impede de outros campos não terem valores default ou não serem obrigatórios, tá? Olha só, vamos colocar vazio aqui de novo e só o release date está preenchido. Então, primeiro conceito que a gente já viu aqui das structs, diferente dos mapas, é que as structs podem ter valores default. E da mesma forma que structs podem ter campos default, ela também pode ter campos obrigatórios. Por exemplo, eu posso ter agora, vou criar aqui uma variável de módulo chamada enforceKeys e vou colocar aqui ó, dentro title, por exemplo, tá? Então agora se eu der um recompile e tentar criar esse game, olha só, agora eu tenho uma exceção. Por que eu tenho uma exceção? Porque title é uma chave obrigatória da struct. Então eu não posso criar um jogo, né, um game sem um title. Então vou colocar aqui, sei lá, Batman. Pronto, agora eu tenho uma struct criada perfeitamente com todos os campos obrigatórios ou não. Claro, se eu quiser que todos os campos da struct sejam obrigatórios, uma prática muito comum, você pode criar uma variável de módulo para representar suas chaves. Então, por exemplo, eu poderia fazer... Vamos tirar esse valor default só para facilitar o exemplo, mas você poderia fazer algo do tipo. Ter uma variável de módulo chamada keys, e aqui você faz um enforceKeys,
e um def struct keys, tá? Então, desse jeito, agora eu vou criar uma struct com todos esses campos e todos eles são obrigatórios. Ó, vou tentar criar em branco, vai dar um erro. Deixa eu pôr um título aqui, Batman. Beleza, ainda vai dar um erro, porque eu não tenho os outros, né? Então vou colocar um publisher aqui. Nem lembro se é Warner Games, mas vou chutar aqui Warner Games, tá? Ainda vai dar erro, mas vamos colocar um release date aqui. Vou até copiar esse release date que eu tinha criado aqui em cima. Opa, caramba. Apertei no Ctrl C sem querer. Deixa eu ver se eu consigo continuar aqui. Beleza, acho que eu vou conseguir. Release date. Agora sim. Opa, deixa eu limpar a tela que minha câmera estava cortando. Agora sim, olha só, eu tenho o jogo criadinho, bonitinho, com um nome que dá mais significado para esses dados, né? Porque, por exemplo, imagina que eu tivesse um jogo, um mapa, só dessa forma. E você lê no código, em algum momento você lê no código só esse mapa aqui. Isso aqui eu estou me referindo ao filme, eu estou me referindo a um jogo, eu estou me referindo a um quadrinho, eu estou me referindo a sei lá, uma animação. Então, só de eu ter um nome para o meu dado, já traz um pouco mais significado, né? Então é uma das vantagens da struct, eu ter esse quase um nome como metadado e dar significado para o código ficar mais legível e mais extensível para quem lê, beleza? Além das validações que a gente já viu, como por exemplo, criar chaves obrigatórias e também valores default. E tudo isso é definido em tempo de compilação. Isso que é interessante. Então, o que eu quero dizer que é definido em tempo de compilação? Ó, vou criar uma função qualquer aqui, chamada banana. Não, na verdade eu vou criar uma função build dentro dessa struct aqui. E olha só, imagina que a função build vai receber um título, um publisher e um release date, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou devolver uma struct. E como que eu crio uma struct? Não é com o nome do módulo? Para eu ter o nome do módulo fácil, aqui eu poderia simplesmente escrever game aqui, tá? Lembrando do percent antes. E fazer... Opa! Lembrando do percent antes e fazer assim, ó. Title. Publisher. Release date. Tá? Isso aqui funciona. Então se eu dar um recompile aqui, vamos tentar agora fazer assim, ó. Game.build e passar Batman, Warner Games e o release date, vamos passar esse cara aqui. Opa, eu copiei incompleto, mas eu completo aqui, fecha parênteses. O que faltou? Faltou essa string aqui, né? Então deixa eu começar de novo, ver se é mais rápido. Limpa a tela. Vamos fazer um alias gamex.game. Agora deixa eu pegar meu histórico aqui e pôr aqui, fecha string. Pronto, agora sim eu criei um módulo build, um modo build aqui para retornar struct. Mas olha só, vou deletar o publisher aqui, tá? De dentro. Você vê que o meu VS Code já ficou vermelhinho, mas vamos tentar recompilar o nosso código? Olha só, ele nem... Opa, escrevi errado. Recompile. Pronto. Ele nem compila. Por que ele não compila? Porque em tempo de compilação, o meu código sabe que a struct game é obrigatório ter um publisher, tá? Então o publisher tem que estar aqui. Essa é uma outra diferença muito crucial entre structs e maps. Essa compilação, esse check em tempo de compilação, o que também traz mais segurança para os nossos dados que a gente carrega entre os módulos. Módulos que eu tenho respostas e envio para outros módulos, structs que retornam erros. Então a gente tem essa verificação que não é possível fazer em tempo de compilação com os maps. Então é uma outra grande vantagem das structs. Aqui, uma outra curiosidade, eu acho que eu já falei em outro vídeo, mas eu repito, que como eu estou usando o nome do módulo aqui, eu poderia substituir isso simplesmente por underline, underline, module, underline, underline. Muito comum, tá? A gente fazer coisas do tipo. Então se eu der um recompile agora vai funcionar. E deixa eu tentar criar de novo o game. Tá aí. Isso aqui é substituído pelo nome do módulo. Simplesmente chamar underline, underline, module, underline, underline. E com isso aqui você poderia fazer diversas validações se você quisesse, tá? Então nesse próprio build você poderia criar validações, mas se você ficar se preocupando muito com validação,
talvez não é a struct que você tem que usar. Talvez você esteja mais interessado em utilizar o ectoschema, mesmo sem banco de dados, para ter validações mais robustas. E a gente tem um vídeo aqui no canal da Rocket City usando o ecto sem banco de dados, então vale conferir ele também, se você quer entender como a gente pode ter structs, mas com validações. Afinal, o ecto retorna structs, né? O change set, quando a gente faz uma ação que funciona correta, retorna uma struct, ou quando dá erro, quando ele retorna o change set propriamente dito, o próprio change set também é uma struct, tá? Então, tá aí as principais diferenças do map para a struct. Agora, apesar de a struct ser diferente do map, olha que interessante. Se eu fizer assim, ó, vamos atribuir esse game aqui a uma variável, e se eu fizer isMap e passar um game, o que o Elixir me retorna? Ele me retorna true. O que quer dizer que, de fato, a struct é um map, mas tem diferenças para um map. Principalmente, muito interessante a gente saber que, olha só, se eu fizer assim, ó, game.title, eu tenho um retorno, Batman, tá vendo? Igual o map. Mas se eu fizer agora game e tentar acessar com o colchete, eu tenho uma falha. Por quê? Porque uma struct não implementa o protocolo access que dá essa funcionalidade de acessar via colchete. Também, um map eu consigo utilizar, por exemplo, um enum.map e passar um map aqui e executar uma função. Com uma struct eu não consigo também, porque a struct também não implementa os protocolos necessários para o módulo enumerable funcionar, que é o collection, se eu não me engano, e não lembro se tem mais algum. Então, apesar de conceitualmente a struct ser um map, tem essas diferenças. Mas, por um outro lado, praticamente quase todas as funções, quase todas não, mas várias do módulo map eu posso utilizar com a struct. Por exemplo, lembrando que eu tenho meu game, e se eu fizer o map.put, passar esse game, e vou colocar no título, agora eu vou mudar para, sei lá, Super Mario, e der um Enter, ó, funcionou, eu atualizei o meu map com o Super Mario. Atualizei entre aspas, né? Porque lembra que Elixir é imutável. Se eu chamar game de novo, ainda está o Batman lá. E a outra forma de eu atualizar a struct é igualzinho o map. Eu posso fazer a mesma anotação aqui, só que agora usando o game antes. Passo o game anterior, uso o pipe, title, Donkey Kong Country. E tá aí também o game atualizado, mas aí eu tenho que dar um nome aqui também, e é assim que a gente faz a atualização da struct também. Então, acho que agora sim deu para entender um pouco melhor a diferença do map para struct, e a gente pode até ver alguns casos de uso e entender e eu te provar que structs são usadas em todas, praticamente libs e quase todos os projetos em Elixir em produção que você vai ver. Por essas funcionalidades que a gente já viu e por muitas outras também, como por exemplo, eu poderia fazer funções, eu poderia ter uma função aqui, sei lá, vamos pôr um build 2, não sei, que eu faria assim, ó, se eu receber um game com um game aqui no meu pattern match, eu executaria algum código que está aqui. Aí imagina que eu tenho no mesmo módulo, eu posso receber um filme, aí eu faria assim, ó, se eu receber um filme, eu faço determinada coisa. Se eu receber sei lá, um cartoon, eu faço outra coisa. Então, ó, para quem está lendo o código, ficaria muito legível, diferente se fosse só um map com dados aqui, que isso não ia dizer muita coisa sobre o que cada map representaria aqui dentro, tá? Então a struct ajudaria o nosso código a ficar mais legível, mas vamos ver agora também alguns outros casos de uso da struct. Deixa eu trazer o Google Chrome para cá, pronto, tá aqui. Alguns exemplos de libs que utilizam struct. Por exemplo, se eu abrir o Tesla aqui, que é uma lib de um client HTTP muito conhecido, deixa eu até dar um zoom aqui, pronto. O Tesla é uma lib, opa, nem tanto, né? Então com delay aqui. O Tesla, que é uma lib HTTP, olha só. O Tesla utiliza struct para representar seus retornos.
Porque um retorno de HTTP tem um método que foi utilizado, a URL, call query, headers, body, status, etc. Com valores default aqui, nulo, string vazia, lista vazia. Então ele tem alguns valores default aqui também. E ele vai utilizar esse retorno chamado Tesla Env para representar todo o retorno do Tesla. Ele mesmo fala aqui, esse módulo define o Tesla Env Struct que retorna, que armazena, na verdade, todos os dados relacionados ao request e à resposta. E você pode ver que uma struct aqui, nesse caso do Tesla, nem tem funcionalidade, ele só define a struct mesmo, tá? Mas em alguns outros casos você pode ver que você vai ter algumas funções também, igual aqui eu fiz o build para facilitar o build da struct. Em alguns casos você vai poder ver em algum código que structs também podem ter funções. Isso não é nenhum impeditivo para você criar seus structs aí. O Ecto, por exemplo, é outra lib que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aqui, por exemplo, o ectocarry define uma struct também para representar uma subcarry. Deixa eu ver se tem algum outro def struct aqui. Tem vários, def struct, def struct, def struct, def struct, Para você ver que eu não tô mentindo ao tanto de amarelinho, o tanto de struct que a gente tem. Então você vê que é realmente importante, é uma boa prática de mercado, tá? Utilizar structs no seu código para representar os seus dados entre módulos. E claro, na hora que você for enviar essa resposta para o mundo externo, a struct vai ser encodada num map que vai virar um JSON, então não tem problema, mas utilize structs no seu código. Se eu abrir, sei lá, vamos procurar aqui, Phoenix. Phoenix. Se eu procurar aqui em cima, def struct. Opa, escrevi tudo errado. Def struct. Def struct, def struct, def struct, def struct. Tem vários aí também. Então veja que o que eu disse, que quase toda lib que a gente utiliza tem def struct, quase qualquer aplicação tem def struct. Isso é verdade. Na própria NLW de número 4, por exemplo, a gente criou structs. Por exemplo, a gente criou uma struct para representar uma resposta de uma transação bancária que tinha... Essa struct era só uma conta de quem estava enviando a transação para quem estava enviando. Só que a account aqui, se a gente ver, a account é um ecto schema, que no final retorna uma struct também quando a inserção foi feita no banco de dados, quando as validações foram válidas. Então, o próprio ecto retorna structs também, e aqui eu tenho structs dentro de structs, que não é problema nenhum. Da mesma forma como eu posso ter maps dentro de maps, e também isso não é problema. E o código fica mais legível. Por exemplo, o depósito ele tem que me retornar um ok e uma conta. O saque também tem que retornar um ok e uma conta. Uma transação tem que me retornar um ok e uma transação. Ou acabar retornando um erro, e a gente pode ter um struct para representar erros também. Isso não é nenhum problema. Então, de novo, perceba que structs estão presentes no nosso dia a dia como desenvolvedores e desenvolvedoras. Elixir não tem como fugir, tudo bem? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre structs, entendido as principais diferenças da struct para o map, as suas funcionalidades e aplicações. Lembrando, deixe sempre seus comentários e feedbacks, que a gente acompanha todos. Deixe suas sugestões de quais vídeos de Elixir a gente pode trazer aqui para o Code Drops e também de conferir todos os conteúdos que a gente produz. Afinal, toda semana é um vídeo novo, é um assunto novo aqui no Code Drops no canal da Rocket. Verifica sua inscrição, se inscreve para ajudar o nosso canal e compartilhe com aquele seu amigo que está aprendendo Elixir também, para que ele também possa aproveitar de todo esse conteúdo gratuito que a gente produz aqui semanalmente. Opa, não gagueja, Rafa. Semanalmente, tudo bem? Espero te ver aqui semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.